Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei um pouco de mim, né? Eu me apresentei, falei o que é ser deficiente visual, ser adolescente, ser mãe, ser funcionária pública, ser dona de casa, ser esposa. Falei que eu tinha 3 filhos, né? E como disse meu amigo Juarez, né? Ele fala que eu sou inesquecível, porque eu sou muito sincera, que as pessoas vão lembrar de mim. Como eu falei, eu não sei se tá certo ou se tá errado, né? Mas eu procuro mesmo tomar a dor do outro, né? Eu não sei se tá certo. E o nome dos meus filhos, a menina chama Lisley, o menino João, Pedro, e Mateus, que é meu filho do coração. O meu pai não está mais conosco, a minha mãe ainda vive, tem 80 anos, né? E eu sou a única deficiente visual, tanto da família do meu pai como da minha mãe. Da família da minha mãe, eu sou a mais velha de toda a minha família, porque a minha mãe é a mais velha, a primeira a casar e a primeira a ter filho, né? E eu sou a mais velha de todas as primas, pela parte da família da minha mãe. E hoje eu quero falar com vocês sobre religiosidade e tradição religiosa, né? Eu sempre gostei, desde criança, da palavra de Deus. Eu venho de uma família católica, sempre gostei de ir à missa, mas não tinha acesso à Bíblia, né? Porque não tinha em braille, aquela coisa toda. E depois eu tive acesso à Bíblia através de uma prima, né? Ela leu para mim, ela gostava também. Depois através de uma amiga. Depois a Bíblia em áudio com Cid Moreira. Até que eu tive acesso à Bíblia em braille. E cada vez que eu tinha acesso à Bíblia, eu pedia sempre para Deus me abrir os olhos, que eu não fosse religiosa. E como eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu li a Bíblia, não puxando brasa para sardinha de nenhuma igreja. Eu queria sempre que Deus me abrisse os olhos para eu ler a Bíblia como ela realmente é, né? Eu sei que o que está faltando hoje nas pessoas é viver o cristianismo como o cristianismo era. O cristianismo primitivo, esse era o verdadeiro cristianismo, como agradava a Deus, agrada a Deus e a Jesus, né? Hoje nós estamos vivendo mais de quê? De religiosidade e tradição, né? As pessoas querem ir para a igreja para ouvir a palavra da prosperidade e não ouvir nada que lhe desagrade, né? Porque se o pastor ou o padre falar uma coisa que a gente não goste de ouvir, ainda que esteja na palavra, as pessoas ficam magoadas com isso, né? E nem sempre a palavra de Deus diz o que a gente quer ouvir, né? Às vezes aquela palavra vem pra gente assim, pra gente mudar, pra gente tomar um outro caminho, né? E eu não tô querendo dizer que a gente não vá para a igreja, não. Vá sim. Existem pastores sérios, padres sérios, comprometidos, líderes de todas as religiões, comprometidos sim, né? Porque às vezes a gente fala, Deus não vai salvar certas pessoas porque é daquela religião. Não, quem somos nós para dizer isso, né? Quem somos nós? Porque o que Deus quer da gente é o nosso coração. Às vezes a gente vai para a igreja, vai todo domingo, ou todo sábado, ou qualquer tradição da igreja, mas não tem um coração bom, né? E no dia do julgamento, Jesus vai perguntar, onde vocês estavam quando eu estava com fome? Vocês não me deram de comer. Estava com frio, vocês não me deram cobertor. E essas mesmas pessoas vão dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome. E ele vai dizer, eu não conheço vocês, né? Porque não é só de comida que a gente vive. A gente também precisa de uma palavra,
de uma oração, de perguntar como você vai, né? E às vezes a gente acha que o nosso próximo é só a nossa família. Claro, não podemos esquecer os de casa. Filhos não podem esquecer da sua obrigação como filhos. Os pais não devem esquecer de sua obrigação como pais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu vejo também muita gente com mais religiosidade e tradição do que amor no coração, né? Onde Jesus fala que Deus quer misericórdia e não sacrifício, né? Eu, particularmente, não acredito na Trindade, como muitas pessoas acreditam. Eu não vejo que Jesus, ele pode ser o mesmo Deus que fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu vejo sim que Jesus e Deus são unidos, né? Quando Jesus cumpriu todo o planejamento que Deus e ele tinham a nosso respeito, não existe mais segredo entre eles. Mas Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Eu penso assim. Não estou querendo dizer que eu sou a dona da verdade e que sou eu que estou certa, não. Eu não sou a dona da verdade, não. E nessa pandemia eu estudei um pouco do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, né? E vi que todos têm uma parte positiva, né? Os judeus, que não adianta ser cristão e não conhecer o judaísmo, porque foi através do judaísmo que começou, né? Jesus era judeu, né? O islamismo é uma religião também que tem um grande respeito por Jesus. Eles consideram Jesus como profeta, né? Então, eu não vou deixar meu Jesus nunca. Dentro do cristianismo, vi também pessoas do espiritismo que pregam também a palavra com amor, falando de Jesus e muitas coisas que eu concordo, né? Então, quem sou eu para falar que essa ou aquela religião não é de Deus? Não, que cada um de nós possamos procurar viver o amor como Deus quer que nós vivamos, né? Que possamos ter amor ao nosso próximo, né? Quem é o meu próximo? Eu vou ler uma parábola aqui para vocês, né? A parábola do bom samaritano. Que essa parábola, para mim, ela diz muito, muito. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disto e como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isto e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram
quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disto, o samaritano colocou no seu próprio animal e... É porque, gente, eu tô lendo em braille, viu? O levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Respondeu o mestre da lei. Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Então, Jesus disse: vá e faça a mesma coisa, né? Então, gente, a gente não pode fazer só por quem a gente conhece, só pelas pessoas da nossa igreja, né? Eu, particularmente, eu não gosto, como diz aqui, de chutar cachorro morto, né? Como diz pastor Cláudio Duarte, né? Gostar tem a ver com gosto. Nem todo mundo você gosta, mas você é obrigado a amar todo mundo. Porque na hora que as pessoas estão precisando, você tem que fazer pelaquela pessoa, né? Aquela pessoa está com fome, ainda que aquela pessoa tenha feito mal a você, está doente, ainda que aquela pessoa tenha feito mal a você, vá, dê uma palavra, dê um conforto, dê um remédio se precisar que você compre. É isso que Jesus quer da gente. Jesus não quer que a gente viva só de dizer coisas e só em palavras e não fazer, né? É isso que Jesus quer da gente, que cada um de nós possamos viver o amor de Jesus, né? O amor de Jesus significa quando aquela pessoa que não gosta da gente, ou até que a gente não gosta também, tiver uma situação difícil e a gente fizer alguma coisa por ela, que a gente não faça em tom de se gloriar porque aquela pessoa está passando pelaquela dificuldade. Dê porque você tem um ser humano precisando, né? Dê porque você pode dar, porque tem alguém precisando. Nunca a gente deve se gloriar daquela pessoa que está em uma posição mais baixa do que a nossa, né? Não, nunca podemos fazer isso, porque é um ser humano que está precisando, né? Jesus, ele nos ensina a amar o próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não faço a ele o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu só faço a ele o que eu gostaria que fizesse comigo, né? Porque à medida que eu faço com os outros o que eu não gosto que façam comigo, eu não amo o meu próximo, né? Então, Jesus falou uma coisa tão simples. Ele disse: faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Deixemos atrás as tradições de lado.
né? Às vezes as religiões têm muitas tradições e poucas ações, né? Jesus falou dos judeus que eles se preocupavam mais com a parte de fora do que com a parte de dentro. E o que sai da boca do homem é que faz mal, né? Isso não quer dizer que a gente não lave as mãos, que a gente não se cuide, não. Jesus sabe que a gente precisa se cuidar, tomar banho, lavar as mãos, se cuidar, cuidar da nossa saúde. Ele fala isso porque tem pessoas que se preocupam muito com o lado de fora. E ele diz que é o lado de dentro, o que sai de dentro da gente é que faz mal. É do coração que sai as malícias da vida, as maldades, o adultério, o assassinato, porque é do coração que vem essas coisas, né? É de dentro que as pessoas planejam fazer o mal umas às outras, né? É isso que a gente deve tirar do nosso coração, as mazelas da alma, né? E eu recomendo vocês ouvirem uma música Diante do Trono, Preciso de Ti. Essa música tem uma letra muito bonita, e não é só bonita, é uma letra que diz a realidade, né? Que religiosidade, tradições nos afastam de Deus, né? Esse assunto é muito amplo. Talvez no próximo vídeo, se meu coração pedir, eu falarei mais um pouco sobre isso. Eu gosto sempre de ouvir o meu coração, sabe? Como eu falei, eu sempre tive vontade de falar da palavra de Deus, né? Sem estar ligada a nada, a igreja nenhuma. Isso não quer dizer, como eu falei, que as pessoas não devem à igreja. Não, eu estou em casa e estou falando o que Deus e meu coração está pedindo para eu falar. Boa noite a todos, fica com Deus.